falar um pouquinho mais aí no exercício 2 sobre demonstração do resultado do exercício. Pessoal, lembrando que a demonstração do resultado do exercício, ela sempre está ligada à minha atividade fim, tá? Emily, o que é atividade fim? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma padaria. Tudo que envolve receitas e despesas para a produção do meu pão entra no meu DRE. O que não está ligado, tá? A produção, especificamente, então a conta de telefone que o pessoal liga para fazer pedido não está envolvido na minha produção. Então, logo, não entra na minha demonstração do resultado do exercício. Essa é a grande diferença que vocês vão ver dele, por exemplo, com outros tipos de demonstrativos contábeis. Tá? Então, lembra, demonstração do resultado do exercício, ele vem caracterizar o meu exercício. Tá? Ele vem caracterizar e me dar demonstrativos sobre o resultado do meu exercício. Mais uma vez, DRE, assim como o balanço patrimonial, ele tem um período, ele tem um nome, então é demonstração do resultado do exercício da empresa ABC no ano de 2020X, no período tal e na atividade fim tal, né? Tudo isso precisa ser muito especificado. E aí, o que é a primeira conta que vai me aparecer? Receita de venda. Vendi pão o ano todo. Quanto de pão eu vendi? Aí, como que eu vou ter essa mensuração, Emily? Lá no meu fluxo de caixa, lembra? Então, eu fiz fluxo, eu sou um supermercado, eu tenho uma padaria dentro do supermercado e eu quero fazer uma demonstração do resultado de exercício só da padaria, né? Às vezes a padaria é terceirizada, por exemplo. E aí eu vou pegar tudo que foi comprado e comercializado de pão dentro daquele período. Vou lá e pego tudo que foi vendido. Todos os papeizinhos que passaram no caixa, né? E aí eu falo, bom, a minha receita de venda de pãozinho foi de 180 mil, beleza? O que ele me custou para ser produzido? O custo dele foi de 70 mil. Desses eu tenho um custo, uma despesa operacional de 35 mil. Eu tenho uma despesa de depreciação, por exemplo, da máquina de fazer o pãozinho, de 10 mil reais. Os juros do empréstimo bancário que eu fiz para comprar farinha, 3 mil reais. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular o lucro bruto. O que é o lucro bruto? Receita de venda e custo do produto vendido. Tá? Simples. Simples, simples, simples. Então, bom, o meu lucro bruto, sem dedução, sem nada, ele está 110 mil. É isso que eu tive de lucro. E aí vocês vão lembrar também que nas aulas anteriores a gente falou sobre é, modelo de tributação das empresas, modelo de ceder crédito, né? Sobre o lucro bruto, zero valuation. Então, para quem assiste, por exemplo, Shark Tank, vocês vão entender o que eu estou falando. Eles sempre perguntam quanto que o pessoal vendeu e quanto custa aquele produto. Né? Se você não assiste, talvez assista, que é um programa muito interessante. Por que eles fazem isso? Eles precisam saber qual que é a minha margem. Quanto que eu tiro vendendo aquele produto? Porque senão não vale a pena. Se eu produzo o pão a R$ 1 e vendo a 1,10, ele não compensa. Ele fica quase elas por elas, né? Você quase paga para trabalhar. Então, o lucro bruto, ele é muito importante para ser o primeiro ponto que eu vou entender se está valendo a pena a minha produção, meu custo está alto, meu custo está baixo, meu valuation está alto, meu valuation está baixo. Tudo isso no lucro bruto, tá? Aí vamos de lucro operacional, que é o quê? Então tá. Então, no bruto aqui eu estou faturando tanto, 110 mil. Mas aí eu tenho despesas operacionais, né? Quais são as despesas que eu tenho? Vamos voltar. Ele não descreveu aqui. Mas as despesas operacionais aqui estão somadas 35 mil. Então, o meu lucro operacional, então depois que eu tirei custo do produto, tá? E eu tirei o valor operacional que ele me custa operacionalizar aquele produto, eu tenho um lucro de 75 mil. É claro que a gente sempre vai ter juros, impostos, depreciação e amortização.
A gente tem a margem EBITDA, não sei se vocês já ouviram falar. A margem EBITDA, ela é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Também é conhecido como lagida, tá? Lucro lagida. Vocês podem ouvir falar sobre isso. É, principalmente quem é concurseiro vê muito essas questões. Então, a margem EBITDA também ela vai entrar nesse lucro que é antes das deduções principais. Deixa eu até pegar a sigla aqui para vocês, o significado, que é basicamente, ela é diferente de lucro líquido, tá? Então isso é uma coisa importante para trazer para vocês. E a margem EBITDA, ela é utilizada como indicador financeiro para análise de investidores. Então, por exemplo, no próprio Shark Tank também, vocês vão ter casos aí do pessoal pedindo margem EBITDA, tá? É, ele é técnico, mas não é complicado de entender, tá, pessoal? Então, ela é basicamente esse lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, e ela também serve para calcular é, a minha operação, quanto está custando a minha operação, tá? Aqui eu tenho o lucro operacional e as despesas de depreciação, que é o meu LAGIR, né? Então vamos lá. O lucro operacional a gente já sabe que está 75 mil, a gente já sabe que está 10 mil de depreciação, então o meu LAGIR é 65 mil. O lucro antes dos impostos e contribuição social. Lucro, a margem EBIT dela seria todas essas contas, tá? O juro dos empréstimos bancários, por exemplo. Então eu tenho 65 mil desse lucro, menos o juro do empréstimo bancário. E aí eu tenho um LAIR de 62 mil. E aí eu vou ter o lucro líquido, né? O meu lucro líquido nada mais é do que o LAIR. É o meu valor de venda depois que eu tirei tudo que envolve a operação. E aí, finalmente, eu tenho um valor de lucro, então, né? Bom, e aí, finalizado tudo isso, eu vou montar uma DRE com todos esses valores calculados. Então, mais uma vez, lembra que eu falei para vocês? Demonstração do resultado do exercício do ano tal da empresa tal. Gente, isso precisa estar especificado. Eu não vou só jogando valores aleatórios. Qualquer pessoa que pegar um demonstrativo financeiro, ela precisa saber exatamente qual a competência, de qual empresa, sobre o que aquilo falava, né? Então, e qual é o demonstrativo principalmente. Beleza? Então vamos lá, receita de venda. Primeira conta que eu vou colocar aí, 180 mil. Aí o que eu tenho? Diminui, olha ali o sinalzinho de menos entre parênteses, eu vou diminuir o produto vendido. Basicamente, a gente vai montar o que a gente já calculou antes, tá? Depois, o lucro bruto, 110 mil, né? Que é a receita de vendas menos o custo dos produtos. Aí eu vou ter uma receita operacional. Deduzir a receita operacional. Deduzir despesas de depreciação. Deduzir o juro do empréstimo bancário. Eu tenho um lucro líquido de 62 mil, tá? Bom, daqui a pouco vocês vão concluir o curso, mas é que eu achei que tinha mais um tópico que eu tinha colocado pra frente, mas eu acho que não. Mas então, só pra gente finalizar aqui. Pessoal, é muito simples fazer a alocação, desde que vocês entendam exatamente é, o que vai, né? Cada demonstrativo, como que eu monto, o que vem primeiro, a nomenclatura é muito importante, tudo tem um nome. Então, receita de venda, ela vai ser receita de venda em todos os demonstrativos, né? Demonstração do resultado do exercício. O custo do produto vendido, o lucro bruto, a despesa operacional, despesa de depreciação, tá? Então, é muito importante entender sobre essas nomenclaturas, entender sobre a forma de montar um demonstrativo, por que ele serve. Então, sempre que vocês forem montar esse tipo de demonstrativo financeiro, entenda que ele segue um critério, ele segue uma norma, segue um padrão, e é muito importante que vocês tenham essa noção, tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido com essa aula. É, Se quiserem o módulo 2, a gente faz um módulo 2 com mais exercício, aprofundando mais, né, na montagem específica dos demonstrativos financeiros. Mas eu espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado você a realmente entender um pouco mais desse universo tão grande que é a contabilidade, tá bom? Parabéns!
você concluiu esse curso, e aí agora você faz essa provinha e espero que se saia bem aí e consiga seu certificado. Um abraço e até o próximo.